Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Meninos, a gente chegou a iniciar o livro 3, né? Vocês lembram se eu passei alguma atividade? Que eu não anotei? Esqueci de anotar. Cheguei a passar? Tia, Eu eu acho que acho não. que não, porque eu tava olhando e eu também perguntei pros meninos e Hum, ninguém sabe, então não sei. não, então não passei, não. Eu comecei a falar dos impactos ambientais, acho que a gente vai continuar com os impactos ambientais, acho que é isso. Então vamos lá. Eu vou fazer compartilhamento de tela, tá? Tia, que página mesmo? Livro 3, página 6. Só colocar o meu na página correta. Tia, desculpa interromper a senhora aqui, mas eu quero fazer uma pergunta. É, você acha que esse ano alguém vai reprovar? Não Sim, entendi. pelo menos eu queria fazer uma pergunta. Hum, Você acha que nesse ano, na sua matéria, pelo menos alguém vai reprovar? por enquanto não. Eu tô muito nervosa que amanhã vai pegar as notas. Ah, a nota de vocês não tá ruim, não. Quem faz todas as atividades e tudo, não foi ruim, não. Foi até bem, tá? Vamos lá, então. Impactos ambientais, né? As alterações no meio ambiente, elas sempre são decorrentes das ações do homem. O livro de vocês trazem como ações antrópicas, que são essas ações que os seres humanos eles agem sobre a natureza que causam os grandes impactos. E aí ele vai trazer, por exemplo, como isso, né, construção de usinas hidrelétricas, ou causadas por fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, como que está apresentado na foto, ou, ou impacto, tudo isso é considerado impacto ambientais. Então a gente aprende aqui, né? Os impactos ambientais, eles vêm de ações antrópicas, ações causadas pelos seres humanos na natureza, ou de ações naturais, que é da própria natureza. Então, esses efeitos desses impactos, eles podem ser brandos ou graves, depende da intensidade. Por exemplo, quando se derruba uma árvore em uma grande floresta, não coloca em risco, né? Mas nem tampouco os seres que dependem dela. Mas o ambiente ele não é significativamente alterado. Mas depois de um tempo, quando uma nova árvore ela começar a crescer no local impactado, isso aí vai amenizar esse problema. Já o desmatamento, por exemplo, já é uma grande causa, porque o desmatamento ele vai favorecer com que é, desapareça o que é essencial para muitos seres vivos dentro desse ecossistema. Então, com o tempo, a floresta ela vai deixando de existir e ela vai ficando cada vez mais diferenciada. Então, quando a gente simplesmente arranca uma árvore, a gente não causa um impacto tão grande. Agora, quando a gente causa um desmatamento, a gente causa um impacto enorme dentro de uma floresta. Então, aqui a gente tem uma imagem é, da aqui, ó, da desmatada no território do Xingu, né?
Aí, tá vendo? Olha aí o desmatamento, tanto que é. Então, a expressão impacto ambiental, ela tem uma conotação muito negativa, mas nem sempre essas alterações são em si no meio ambiente, elas são negativas. Em algum caso, elas podem contribuir para a conservação do meio ambiente, até mesmo auxiliar na recuperação dele. Como que isso acontece? Quando, por exemplo, é feito um reflorestamento nessas regiões. Outro exemplo desses impactos ambientais também é a introdução de espécies exóticas, né? Espécies exóticas são espécies que são diferentes de um certo ecossistema. Agora a gente vai entrar no tópico que vai falar de poluição e quais os tipos de poluição que tem. Então, a poluição é um exemplo de impacto ambiental, que é a degradação do meio ambiente. Isso aí vai acontecer ou através da remoção ou adição de materiais dentro desse ecossistema, que vai alterar características dele. Um exemplo disso é a emissão de gases poluentes na atmosfera, né? Que é completamente prejudicial tanto à saúde quanto ao bem-estar de todos os seres vivos, né? Causando danos à fauna e à flora. Nós temos a poluição, que também é a retirada de materiais de um ambiente, que são importantes para manter as características desse local e a sobrevivência dos seres vivos. Então, gente, a poluição nada mais é o que o livro de vocês traz aqui na parte do zoom, ó. Ela se caracteriza pela degradação da qualidade de um ambiente que direta ou indiretamente prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população humana. Ela cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afeta desfavoravelmente os outros seres vivos e as condições estéticas ou sanitárias do ambiente. Ela lança materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, tá? As atividades humanas, que são as atividades que nós chamamos de antrópicas ou naturais, que é da própria natureza, também podem ser a causa da poluição. Então, separa-se a poluição em tipos. Para facilitar, então, o nosso estudo sobre esse tema, a poluição ela está relacionada a vários tipos. E aí começa, então, com o primeiro tipo, que é a poluição da água. Nós sabemos que a água é um recurso abundante, né? Um recurso natural. Ela é encontrada em grande quantidade em todo o planeta. E isso aí, gente, gera aquela falsa impressão de que ela não vai se esgotar, por ela ser um recurso natural e de grande quantidade. Mas se a gente for parar para pensar, a má utilização dela vai causar prejuízos à sua conservação. E assim também diminuir, né, a água potável que a gente tem disponível no nosso planeta. Nós já vimos que no planeta tem cerca de 2% de água potável no mundo inteiro. E nós somos bem privilegiados, porque o nosso país ele é rico em água potável, água doce. Então, a água ela é parte da composição dos organismos e também muito, muito importante nas funções biológicas dos seres vivos. Então, para que a gente possa observar a olho nu, como o livro de vocês traz aqui, existem diversos compostos dissolvidos na água. A capacidade de dissolver diferentes compostos faz com que ela seja considerada um solvente universal. Apesar dessa denominação, existem compostos que não se misturam à água, como por exemplo o óleo, né? Então, de acordo com a quantidade de sais dissolvidos na água, ela pode ser classificada em salgada, maior quantidade de sal, como é encontrada na água dos mares e oceanos; doce, menor quantidade de sal, como encontrada em rios e em lagos; salobra, quantidade intermediária de sais, como encontrada em estuários e alguns aquíferos. Estuários é um ambiente que tem transição entre rio e mar. Aquífero é aquela parte que vai formar uma parte geológica subterrânea, tá? É onde contém água. Eu só vou pegar meu livro aqui que ele caiu. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Tá conseguindo entender? Sim. Oi.
Ô tia, essa parte a gente já falou, tá até sublinhado, olha aqui. Foi? Tava na dúvida que a Aham. gente ficou sem uma aula. A gente vai até que página? A gente até fez essa atividade, ó. Fez? Fez. Então, isso que eu fiquei na dúvida. Então, a gente chegou a fazer a atividade da página. Ah, então é correção, né? Página 10. Aham. Então, vamos corrigir. Isso que eu fiquei na dúvida. Uma semana sem aula e eu tava sem o meu livro impresso, só com esse online, então eu não fiz, eu não me lembro onde eu anotei. Aí eu fiquei na dúvida se a gente já viu ou não. Então vamos à correção. Não vou nem cobrar quem não fez, não, porque acho que alguns de vocês não fizeram, não é? Eu vou fazer a correção, vocês acompanham comigo, tá? Leia a situação descrita a seguir e indiquem os impactos ambientais que elas podem provocar. Desmatamento na área verde urbana para a construção de um estacionamento. Que tipo de poluição pode ocasionar? Poluição do solo, diminuição do número de árvores, expulsão dos seres vivos do local, entre outros, tá? Então, quem não fez essa tarefa, corrija, responde aí. Quem fez, faça a correção. Confesso para vocês que eu estava na dúvida mesmo. Quando a gente puder ir para a próxima, vocês me falam, tá? Tá bom? Vou pegar aqui o marca-texto aqui. Acabei, tia. Posso ir pro próximo? Todos estão de acordo para a gente prosseguir? Vamos lá. Substituição de uma vegetação espalhada de arbustos pelo plantio de alimentos. Essa vocês vão colocar maior uso dos recursos do solo, expulsão dos seres vivos do local, possível chegada de novos seres no ambiente. Podemos ir para o próximo? Gabriel, você está com o livro aí, Gabriel? Faz a correção, tá? Já fiz, já. Reflorestamento de área degradada e sem fauna e flora. Restauração das propriedades do solo. Ressurgimento de seres que vivem no local.
O lançamento de esgoto em águas dos rios, lagos ou oceanos podem causar aumento da poluição de alguns seres vivos nesse local. Isso porque o esgoto fornece nutrientes que possibilitam que certos micro-organismos se proliferem. Porque, apesar desse efeito benéfico para alguns seres, essa ação é considerada como poluição. O que vocês colocaram? Kathleen, Júlio, Rodrigo, ativem a câmera. Pronto? Acabei tirando sem querer. Vamos lá. Questão 3. Deixa eu responder a Kathleen aqui. Aí. Que estranho. Agora foi. Pronto, respondi ela, agora eu vou voltar aqui. Questão 3. Uma indústria retira água de um rio para um processo, mas não adiciona nenhum produto químico a ela. A água passa por dutos de ferro, resfria e é devolvida ao rio em uma temperatura maior que antes. Explique como esse processo pode causar a poluição da água. A gente percebe que ele não usou nenhum tratamento, nenhum poluente químico, mas ele utilizou uma temperatura mais elevada. Então, o aumento da temperatura leva às alterações das propriedades da água e, portanto, é um tipo de poluição. Esse fenômeno pode impactar a vida dos seres que vivem nos rios, pois, entre outros efeitos, diminui a quantidade de gases dissolvidos na água, como o oxigênio. Tá? Essa é a resposta correta.
Pronto? Pronto, tia. João, terminou? Rodrigo, ativa a câmera. Júlio. Gabriel Avila está acompanhando? Oh, desculpa, peraí. Conseguindo concluir, João? Assim que você concluir, você me fala, tá? Vamos lá. É necessário tomar cuidado na relação entre uma pessoa e o ambiente que ela vive, pois os efeitos que ela causa podem durar muito mais do que a sua própria vida. A afirmação acima reflete uma preocupação que existe em relação à interferência humana no ambiente. Cite algumas justificativas para esta afirmação. Então, algumas são diversas, né? Podem ser citadas, como por exemplo, decomposição de resíduos sólidos gerados, que em alguns casos podem ser centenas de anos ou até mesmo milhares para se decompor, né? Emissão de gases poluentes pelas indústrias, poluição da água pelo derramamento de líquidos tóxicos que podem afetar as áreas, grandes áreas por um longo período, as áreas distantes, né, daquela qual ocorreu o impacto também. O que vocês colocaram? Então, vocês podem citar tudo isso daí. Poluição do ar, poluição da água. Travou para variar. Assim que vocês terminarem, vocês me falam, tá? Pronto? Ok? Então vamos continuar falando de poluição do ar. Meninos, o que vocês acham que mais polui o ar hoje em dia? É uma pergunta.
Luísa, Kathleen, Ana Clara, não tô vendo vocês. O Júlio continua com a câmera desativada. As Rodrigo, queimadas. queimadas. O que mais? Tá com seu livro aí, Rodrigo? O que mais? Então, o ar ele é uma mistura de gases em pequenas partículas. E os seres vivos eles dependem desses gases para sua sobrevivência, principalmente do oxigênio, que é o que nós utilizamos na respiração. Então, outros seres eles vão usar gás nitrogênio para produzir seus compostos necessários para a vida. Deixa eu só olhar aqui. Conexão de internet, Rodrigo. Outros ainda vão utilizar. E alguns seres vivos também utilizam o gás oxigênio. Tem gente mandando mensagem para mim no mesmo instante que eu estou explicando. Meu vídeo está travando? Tá? Não? Tem gente reclamando que tá. Na verdade, eu fiquei na dúvida. Então, vamos lá. Então, em geral, eu quero que vocês marquem isso aqui. A poluição do ar ocorre pela alteração da quantidade dos gases que compõem o ar, com a adição de materiais ao ar que não fazem parte da sua composição original. Esses materiais eles podem ser resultantes tanto das atividades humanas como dos fenômenos naturais. Marque isso aí. Gente, a combustão é um tipo de processo que vai liberar materiais poluentes para o ar, como o gás carbônico e o monóxido de carbono, por exemplo. Isso aí vai ocorrer através da queima de combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo e de carvão. Então, quando acontece a queima desses combustíveis, né, como fontes renováveis, como por exemplo o etanol, eles são usados em diversos processos, como o descolamento de automóveis, o aquecimento de casas, funcionamento de máquinas industriais e outras funções também. Grande quantidade desses gases, como o monóxido de carbono, dificulta o processo de respiração, e aí isso faz com que as pessoas possam sentir alguns sintomas, como tontura, enjoo, até mesmo indivíduos podem morrer. O aumento dessa quantidade de gás carbônico no ar atmosférico vai levar à intensificação do efeito estufa, né? Vocês sabem que o efeito estufa ele é responsável para regular a temperatura da Terra. Então, essa intensificação leva ao aumento da temperatura média da Terra, o que vai causar diversos efeitos que são prejudiciais ao meio ambiente e aos seres vivos. Então, os compostos de enxofre, nitrogênio, eles são poluentes que são produzidos nas atividades industriais. E eles vão se relacionar ao aumento da acidez das chuvas, que é aquilo que nós chamamos de chuvas ácidas. Esse tipo de chuva é corrosiva e ela pode ser muito prejudicial aos seres vivos. Então, tanto a água quanto ao solo também. Então, os compostos aí podem causar problemas respiratórios, problemas de irritação nos olhos. Para vocês terem uma ideia, os carros com o tempo vão perdendo a sua cor, os prédios vão ficando com a sua tintura toda descascada. Então, o gás ozônio, apesar de ter uma grande importância na manutenção na vida da Terra, quando ele se encontra mais próximo à superfície terrestre, ele é um poluente, é o que vai causar irritação, tosse, aumento de ataques de asmas, dores de cabeça. Já o metano é um gás produzido na decomposição de matéria orgânica, como o gás carbônico, que contribui para o efeito estufa. Mas a sua produção, embora a produção dele vai ocorrer em processos naturais, quando ele é intensificado,
nos processos em que os homens o utilizam, como a criação extensiva de gado, e vai liberar grande quantidade desse gás. Isso vai causar poluição e também prejudicar o efeito estufa. Já os clorofluorcarbonetos são compostos conhecidos como CFCs, são poluentes que são responsáveis por degradar a camada de ozônio, que é uma das camadas da atmosfera que vai bloquear a maior parte dos raios solares, né, que são prejudiciais à nossa vida, e impedir que eles cheguem à superfície terrestre. Então, atualmente, a utilização dele tenha sido proibida, já foram muitos usados na produção de aparelhos de ar-condicionado de geladeira. Nas partículas em suspensão no ar também são chamadas de aerosol. São outros poluentes do ar. Esses aí podem ser sólidos ou líquidos e quando inalados eles podem ser maléficos aos pulmões, aumentar aí doenças respiratórias, crises respiratórias. A fuligem dos automóveis e a poeira carregada pelos ventos são exemplos desse tipo de poluente. Meninos, nós vamos até aqui, porque o nosso tempo já acabou. E aí a relação entre os tipos de poluição a gente continua na próxima aula. Quero lembrar vocês que amanhã nós não teremos aula, porque nós teremos nosso drive-thru lá na escola. Então, vão lá buscar o boletim de vocês. As atividades que os professores fizeram. Bom, se você for, você vai ganhar uma lembrancinha também, tanto minha quanto uma da escola. Se você não for, você vai ficar sem. Porque eu não vou voltar lá para deixar para você. Dependendo da hora. Dependendo da hora, eu vou falar minha perguntinha. Dependendo da hora, eu vou comer. Vai estar correndo das 14 às 17, tá? Tia, eu vou. Não, Tá bom, então dá então. certo. Dá, porque ele sai daqui 2h30 para academia, volta 3h30. Pois é. Aí na volta você já passa lá. Às 5 horas, né? Então tá bom. Encontro vocês lá amanhã, então, tá? Tchau, tchau, meninos. Com Deus. Tchau. Até amanhã. Beijo. Beijo.